Glória a Deus. Irmãos, o capítulo 1 de Jonas. Aleluia. A partir do versículo 4. Glória a Deus. Vamos ler do primeiro. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai. Vamos repetir de novo o capítulo 1, versículo 1. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas levantou-se para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Pai Celestial, essa é a tua palavra, meu Pai, confirma aí a bênção e a vitória da tua igreja, meu Pai. A palavra revelada, eu creio que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém, irmãos? O irmão pode sentar, desocupar as mãos e agradecer o seu pastor em nome de Jesus por essa palavra. Glória a Deus. Irmão, que Deus interessante nosso, né, que nos dá essas palavras misteriosas a respeito da sua vontade, né? Ultimamente eu tenho lido muitos mistérios assim a respeito da vontade do Senhor. Os irmãos, olha o versículo 4, diz assim: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Glória a Deus. Interessante esse fenômeno, porque muitas pessoas vivem, né, aleatória as vantagens do Senhor, né? Muitas pessoas acham que nossa oração não é ouvida, que o Senhor não está ouvindo. Muitas pessoas acham que tudo que nós fazemos aqui na terra é para outra vida, que Deus não entra com a providência, que Deus não está, né, nos observando. Mas o irmão observa que nessa passagem do capítulo 1 de Jonas, Deus se mostrou como Deus de Já, né? Terra. Então tudo que aconteceu com Jonas foi no presente, né? Nós podemos citar o presente, podemos citar o passado e podemos citar o futuro. A pessoa poderia fazer alguma coisa hoje, Deus cobrar daqui a 10 anos, né? Ou aqui a Bíblia já está dizendo que automaticamente quando Jonas entrou, né, que pagou a passagem para fugir, né, o capítulo 3 diz: e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Está vendo, irmão? E no versículo 4 diz: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Então é uma coisa no presente, não é verdade? Glória a Deus. E fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Eu me lembro que alguns anos atrás, uns 10 anos, não lembro, Deus usava os vasos e falava que ia me dar vitória, que eu ia ter isso, ter aquilo. Aí um pastor que eu tive, que já partiu no Senhor, falava assim: não, irmão, mas isso é daqui a muito tempo, porque quando Deus fala é para não sei quando, né? Ele chegou a ver minha vitória, né? Porque ele estava vivo ainda quando Deus começou a mostrar, a dar as vitórias, né? Que Deus falava que ia dar e ele estava presente, falava que aquilo não era para aquela época. Então, muitas das vezes, a gente acha que Deus não está presente na nossa vida porque está demorando alguma coisa, né? Mas Deus pode agir agora, né? Ou pode agir amanhã, ou depois da manhã, ou daqui a 10 anos. A Bíblia diz que demorou 400 anos, né? Porque os irmãos for ver o último capítulo de Malaquias, né? De Malaquias, que foi a época do silêncio, até Mateus, diz que foi 400 e poucos anos. Os irmãos entendem esse mistério? De silêncio. Então, mas João não veio? Eis que eu envio o meu anjo. E depois Jesus deu testemunho de João, né? Demorou aquele prazo ali, mas veio. Certa vez eu orei por uma irmã com a foto, ela me deu a foto, e eu não sabia que o marido dela tinha ido embora. O Senhor falou que ela ia voltar, e a irmã ficava insistentemente lá em casa: ah, irmão, mas ele não voltou ainda. Eu falei: ah, mas eu nem sabia que ele tinha ido embora. Se Deus falou que vai voltar, vai voltar. Aí quando ele voltou tão ciumento que ele não queria nem que ela fosse à igreja. Mas voltou, não é verdade? Então, muitas das vezes, Deus, né, Ele sabe o que vai fazer hoje e sabe o que vai fazer amanhã na nossa vida. Agora, nós não podemos pensar que nós estamos fora do alcance da face do Senhor. Aqui diz
diante da face do Senhor. Versículo 3. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor. Nós estamos diante da face do Senhor, em terra. Então, quando o Senhor começou a cobrar aquela posição de Jonas, né, que era a sua vocação, se irmão for ver em cima do capítulo 1 aqui, está escrito o tema: a vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. Ele tinha uma vocação e Deus estava querendo que ele fizesse aquela missão, mas ele, não sei se por falta de visão espiritual, não estava querendo entrar nos planos do Senhor, terra, para fazer conforme a vontade do Senhor. Mas, se irmão for analisar esse capítulo 1, né, o versículo 5 diz, vamos começar do 4: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então no 5 diz assim: então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançava no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. Interessante que a Bíblia diz que eles começaram a lançar sorte para saber, entre eles ali, quem era o culpado. Quando a sorte caiu em Jonas, os irmãos vê aqui no versículo 8, então lhe disseram: declara-nos tu, né, agora, por que razão nos sobreveste mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Olha aí o mistério. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Está vendo, irmão? Então aquelas pessoas ali ficaram tudo atemorizadas, porque eles sabiam que o Deus que o Jonas estava tentando fugir não ia conseguir fugir, na verdade. Eles já conheciam as histórias, né, do poder de Deus. Mas no versículo 11 diz: e disseram-lhe: que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Eu me lembro de um ano de 2000 eu creio que foi em 2008. Eu estava na Baía de Albacora e de repente veio uma tempestade tão grande, mas tão grande, que o navio, eu pensava até que aquele navio ia afundar, o navio da Petrobras. E aquele navio, mas era uma coisa, um fenômeno fora do comum. Interessante que quando a gente olhava para o mar, é um fenômeno impressionante. Você olha a onda, ela sobe de uma altura que ela fica mais alta do que o navio. E os barcos, aqueles barcos pequenos, irmão, aí eu só penso na família daqueles pescadores. Fica aquele barquinho pequenininho no meio do mar e aquela onda leva eles de uma altura que os irmãos não têm nem noção. Como que pode? E aí não afunda os barquinhos, né? Então os irmãos não têm noção de como que o mar fica quando ele está agitado. O navio 300 metros, né? O navio, e aquele navio parecia que ia quebrar, partir no meio e afundar, né? E a gente batia, porque os corredores estreitos, então a gente batia o ombro num lado e no outro do navio. E eu apavorado ali, né, orando, e os povos assim já agoniados, porque ninguém estava esperando aquela tempestade, né? Então de repente aquele marinheiro ali, o líder daquele navio, ele virou a posição do navio de forma que ele ficou, que o vento que estava fazendo as ondas levantar, ele ficou numa posição que ele balançava menos, irmão, entende? Aí de repente parou de balançar aquele navio, mas as ondas continuaram altas. Mas foi só ele mudar a posição do navio, né? É um mistério interessante que Jesus, quando o povo estava ali pescando, não pescaram nada a noite toda, foi só jogar a rede de um lado oposto e os peixes estavam lá no mesmo lugar, né? Então é interessante que o mar estava quase quebrando aquele navio, foi só mudar a posição, né, terra, e o navio se acalmou. Os irmãos veem que interessante. Então, os irmãos veem que conforme o mar se engrossava mais, o povo falou assim: a gente tem que tomar uma atitude com você, para que nós não venhamos perecer por sua culpa. Glória a Deus. E no versículo 11 diz assim: e disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. No versículo 3 diz: entretanto, os homens remavam
esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Está vendo, irmãos? Então o Senhor, quando viu que Jonas já estava no mar, porque ele estava observando tudo, é como eu disse os irmãos, esse foi um fato presente, não é aquele fato de que a pessoa diz assim: isso só vai se cumprir daqui a 10 anos, murmurando até da nossa bênção, Wagner? Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que ter um segredo com o Senhor, até no jejuar, terra, porque muitas das vezes a gente fala a nossa bênção para alguém e claramente nós observamos que aquilo atrasa a nossa vida, Então nós temos que jejuar em secreto, orar em secreto, guardar segredo com Deus, e Deus vai dar a nossa vitória, porque nós, como diz aqui o versículo 3, nós estamos diante da face do Senhor. Amém, irmão? Vamos glorificar o Senhor com as formas em nome de Jesus. Aleluia.